Bom dia, pessoal. Meu nome é Beatriz Brasil Braga. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Associação entre Colestectomia e Síndromes Metabólicas, uma revisão de literatura, confeccionada em conjunto com os colegas Thalita Corrêa da Silva, Luiz Felipe de Oliveira Andrade, Yasmin Tarek Ali Abdelaziz e Felipe Chaves Ferreira Tamanini, todos acadêmicos de medicina da Universidade Católica de Brasília, orientados pelo Dr. Matheus Medeiros dos Santos, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Santa Lúcia Norte. Então, para começar a apresentação do nosso trabalho, muitos já conhecem a função digestiva dos ácidos biliares, responsáveis pela emulsificação de gorduras, lipídios, no intestino. Mas os ácidos biliares também exercem uma função metabólica, responsáveis pela regulação da homeostase glicolipídica e do gasto energético. E é exatamente dentro dessa esfera que a gente vai trabalhar na apresentação desse trabalho, relacionando essa função metabólica dos ácidos biliares com a colestectomia e o desenvolvimento de síndromes metabólicas. A colestectomia é o tratamento padrão ouro para o manejo de colestite aguda e colelitíase, e é o procedimento eletivo mais prevalente no serviço de cirurgia geral. Para elucidar essa informação, a gente trouxe aí um dado do DataSUS, que informa que nos últimos 5 anos foram realizadas aproximadamente 415 mil colestectomias só pelo serviço público, sem contar as realizadas no serviço privado. Os objetivos do nosso trabalho são analisar a associação entre a colestectomia e o desenvolvimento de síndromes metabólicas, assim como investigar se a colestectomia é, por si só, um fator de risco para o desenvolvimento dessas síndromes. Para fazer a pesquisa do nosso subsídio teórico, a gente usou os descritores do DEX, colelitíase, síndrome metabólica e colestectomia, pesquisados nas bases de dados PubMed e Cielo, escritos integralmente na língua inglesa no período de 2012 a 2020, e selecionamos ao total 8 artigos. Então, como o objetivo do nosso trabalho é exatamente estabelecer um paralelo entre a colestectomia e o desenvolvimento de síndromes metabólicas, a gente trouxe o conceito de síndrome metabólica pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que estabelece que a síndrome metabólica é um conjunto de doenças cuja base é a resistência insulínica, que pode desencadear uma diversidade de manifestações sistêmicas, das quais a gente pode citar o derrame ou uma série de eventos cardiovasculares. Como eu havia dito, os ácidos biliares são responsáveis pela ativação de várias vias metabólicas, e existem 3 receptores envolvidos nesse processo. São eles o receptor nuclear farnesoide X, o FXR, também conhecido como sensor intracelular fisiológico de ácidos biliares, o receptor 1 de ácidos biliares acoplado à proteína G, o GPBAR1, e o fator de crescimento de fibroblastos 19, o FGF19. E os 3 estão envolvidos aí nesse processo de regulação da homeostase glicolipídica e do gasto energético. Então, como isso acontece? Após toda a função digestiva dos ácidos biliares, a contração mediada pela colecistocinina pós-prandial, a vesícula biliar, o enchimento da vesícula biliar antes da próxima refeição é regulado pelo peptídeo de base intestinal e pelos ácidos biliares intraluminais, que atuam como sinalizadores do GPBAR1. Uma vez que os ácidos biliares atingem o milho terminal, entrando nos enterócitos, eles ativam o receptor nuclear farnesoide, o que a gente tinha chamado de sensor intracelular fisiológico de ácidos biliares, justamente por isso, que estimula a secreção do fator de crescimento de fibroblastos 19 na circulação portal, ativando seu receptor hepático FGFR4, que também é um fator de crescimento de fibroblastos, só que no tecido hepático, levando a uma diminuição da gliconeogênese e da glicemia. Daí a gente pode entender por que a colestectomia priva significativamente o corpo de uma série de funções da vesícula biliar, que causam consequências endócrinas muito relevantes durante o jejum e durante o período pós-prandial. Um dos artigos do nosso subsídio teórico comparava os pacientes colestectomizados com os pacientes não colestectomizados a nível de triglicerídeos, glicose, níveis de colesterol, HDL, LDL, aferição de pressão arterial e o risco de doenças cardiovasculares e esteatose hepática. E a conclusão foi que os pacientes colestectomizados tinham, sim, um aumento dos níveis de triglicerídeos, de glicose e de colesterol, em comparação com os pacientes não colestectomizados, assim como um aumento da pressão arterial, das doenças cardiovasculares e do risco de esteatose hepática. Concluindo, então, que a colestectomia é sim um fator de risco independente para o desenvolvimento de síndromes metabólicas, e
Além disso, que os pacientes colestectomizados devem passar por um acompanhamento pós-operatório, eh, em relação à dieta, em relação à manutenção do estilo de vida, haja vista ele já tem esse fator aumentado para o desenvolvimento de síndromes metabólicas. As referências bibliográficas utilizadas foram DataSUS, para a coleta de dados epidemiológicos, e os 8 artigos que a gente havia citado na metodologia. Muito obrigada.